Aqui que fala é a irmã Thalia e nesta gravação eu vou estar relatando a segunda parte do arrebatamento, do quinto arrebatamento que o Senhor me deu. Esse arrebatamento ficou muito longo, então por isso nós dividimos em duas partes. Amém? Na primeira parte eu me finalizei no momento em que o Senhor me mostrava um homem que estava no inferno. E eu acho interessante isso porque é algo novo, né, para mim, que eu nunca tinha ouvido falar. E eu acredito que você que também está ouvindo pode nunca ter ouvido falar. Isso que o Senhor me revelou nesse arrebatamento a respeito do homem que estava no inferno. E no dia da sua morte, Satanás levou o corpo físico dele para o inferno. Não foi a alma, foi o corpo físico, porque o Senhor falava para mim: filha, até o dia de hoje não encontraram o corpo desse homem, porque o corpo dele está no inferno. Então, olha aí, meus irmãos, que mistério do Senhor, né? E o Senhor também falava a respeito desse homem, que no dia em que ele esquartejou aquela mulher, a esposa do pastor, ele levou um pedaço do corpo da esposa do pastor para mostrar ao pastor. E logo em seguida ele saiu e foi aí quando ele morreu, né? E logo em seguida, meus irmãos, quando o Senhor me mostrou esse homem que estava ali no inferno porque pegou a mulher do pastor, o Senhor me levava a outra sala. E nessa sala tinha um jovem nessa sala e tinha uma cadeira a qual ele estava sentado. E ele estava preso naquela cadeira. E havia vários bichos comendo o corpo daquele jovem ali no inferno. E quando eu olhava, o corpo dele começava a pegar fogo. O corpo dele começava a pegar fogo e ele começava a gritar, sendo queimado ali por aquele fogo. E ele falava para mim: eu fui crente na terra, eu servia ao Senhor na terra. Ele falava para mim, meus irmãos, que ele foi criado no Evangelho. E quando ele completou os seus 16 anos, ele começou a se desviar dos caminhos do Senhor. Ele não permaneceu na doutrina do Senhor, ele se corrompeu, ele falava para mim. Ele dizia: quando eu completei os meus 16 anos, eu comecei a abrir mão da doutrina, porque eu achava que não tinha nada a ver. Eu pensava que não tinha nada a ver. E ele falava para mim, meus irmãos, também, que teve um dia em que ele decidiu começar a usar bermuda. E ele chegou para o pastor dele e falou: pastor, eu não consigo usar calça 24 horas. E quando ele falou isso para o pastor dele proibiu ele de usar bermuda. E proibiu ele de fazer o que ele estava querendo. Mas ele falava para mim, meus irmãos, que ele tinha decidido que ia usar bermuda. E ele começou a usar bermudas e não se contentou em ficar apenas na bermuda e começou também a usar regatas. Ele começou a desobedecer o pastor. Além de estar saindo da doutrina do Senhor, ele também desobedeceu o pastor dele. E ele, meus irmãos, falou para mim também que, como ele não se contentou, ele também começou a pintar o cabelo. Ele falou para mim, eu comecei a pintar o meu cabelo, comecei a fazer a minha sobrancelha. E quando ele falou isso, o Senhor foi me mostrando como ele de fato estava na terra. E o Senhor me mostrou que a maneira que ele fazia a sobrancelha na terra, ele fazia 2 risquinhos na sobrancelha dele quando ele estava vivo na terra. E ele falava isso para mim, meus irmãos,
que depois que ele começou a se corromper com isso, ele se desviou e ele decidiu ir para o mundo de uma vez. Ele decidiu se entregar para o mundo de uma vez por todas. E depois disso, ele continuou falando para mim que quando ele foi para o mundo de uma vez, ele começou a sentir atração, desejos por homem, por pessoas do mesmo sexo que ele. Ele começou a sentir desejo por homens e começou a ter relações sexuais com homens. E ele falou para mim ali naquele momento, eu comecei a praticar atos sexuais que o Senhor não aprova. E também comecei a me prostituir. Ele falou para mim, meus irmãos, que ele também não só virou homossexual, como também ele começou a prostituir, a vender o seu corpo, a fazer programa. E ele falou que muitas das vezes ele chegava em casa, muitas das vezes quando ele terminava de fazer os programas dele, ele chegava em casa e via os seus pais orando na sala pela vida dele. Muitas das vezes ele via a mãe dele intercedendo por ele. E ele chegou até falar para a mãe dele, reclamar com a mãe dele, que a oração dela, a oração dos pais deles, não iriam fazer efeito algum, por causa que ele já tinha decidido que ele iria viver no mundo, que ele não iria voltar para Jesus. E quando ele falou isso, ele começou a relatar o dia da sua morte, que ele disse que um dia normal, ele saiu para fazer o programa dele. E quando ele entrou dentro do quarto, a qual ele iria ter relação sexual, tinha alguns homens ali dentro. E aqueles homens mataram ele naquele dia, forçaram relações com ele e depois mataram ele, meus irmãos, dentro daquele quarto. Deram um tiro nele, deram um tiro naquele jovem. E ele falava isso para mim enquanto ele estava ali sendo torturado dentro daquela sala no inferno. E ele falou para mim, foi num dia que eu não esperava, foi num dia que eu não imaginava. Então não deu tempo de me arrepender, porque foi muito rápido. E no momento em que eu levei aquele tiro, eu tive consciência que eu estava indo para o inferno, mas foi algo muito, muito rápido, que não deu tempo de eu fazer um concerto com o Senhor. E o Senhor, meus irmãos, logo me tirou daquela sala. E o Senhor me levava a outra sala mais à frente. E quando eu entrava dentro desta sala, haviam 3 pessoas ali dentro. E eu perguntei a Deus, por que aquelas pessoas estavam ali naquela sala? Por que aquelas pessoas estavam ali no inferno? Um motivo. E o Senhor falou para mim, filha, essas pessoas estão aqui porque faltaram sinceridade. Não tiveram sinceridade comigo na terra. Roubaram a minha igreja. E alguns desses, filha, até mesmo quiseram tomar o meu lugar dentro da igreja. Se exaltaram. E por isso estão aqui neste lugar agora. E quando o Senhor falou isso para mim, meus irmãos, o Senhor me tirou daquela sala e me levava a outra parte do inferno. Me levava a outro local ali do inferno. O Senhor me levava ali. E eu entrava dentro de uma sala. E nessa sala havia vários demônios. E o Senhor falou para mim, filha, eu estarei te mostrando agora. Eu estou te levando para esta sala, filha. Porque você irá ver os planos que Satanás tem executado no meio da igreja e os planos que ele já tem feito também para colocar no meio da minha igreja. Planos que já estão sendo executados e planos que ainda não estão sendo
executados, porque Satanás ainda está terminando de preparar. E quando o Senhor falava isso para mim, eu via vários demônios ali dentro daquela sala. E aqueles demônios fediam a podre, a carniça, aqueles demônios fediam. E o Senhor falou para mim: filha, estes demônios irão te dizer o que eles têm feito e o que irão fazer na terra ainda. E quando o Senhor falou isso para mim, teve um demônio que se aproximou. E quando esse demônio se aproximou, ele perguntava para mim: sabe quantas almas eu ganhei hoje? E quando ele me perguntou isso, eu respondi para mim mesmo: 10 almas. E quando eu respondi isso, aquele demônio falou: eu ganhei 500 almas no dia de hoje. Ele falava que havia ganhado 500 almas em um só dia. E ele perguntava: sabe como eu ganhei essas almas? E quando ele falava isso para mim, eu via um telão. Eu via um telão com várias pessoas. E essas pessoas estavam aparentemente vestidas bem, comportadas, com decência. Estavam sem sensualidade nas suas vestimentas, aparentava tudo ok por fora. E aquele demônio perguntava para mim como ele tinha ganhado aquelas almas. E eu não sabia como ele conseguiu ganhar 500 almas em um só dia, e pessoas que aparentemente estavam tudo ok. E aquele demônio falava para mim: eu lancei a contenda e a fofoca no meio da igreja. Ele falava: eu lancei a contenda e a fofoca dentro da igreja. Eu entrei silenciosamente no meio da igreja e lancei essas coisas. E eu perguntava, mas eu questionava naquele momento: por quê? Como ele conseguiu isso? Como ele conseguiu fazer isso, ganhar tantas almas no meio dessa igreja? E quando eu perguntava isso, questionava, ele falou para mim: porque não havia o homem de branco dentro da igreja. O homem de branco não estava no meio da igreja. E ele continuava falando: eu lancei a fofoca, eu lancei a inveja. Um irmão começou a sentir inveja do outro. E ele começava a falar isso, meus irmãos. Ele dizia: eu planejei várias estratégias para destruir essa igreja. E eu corrompi essa igreja. Eu consegui desta maneira fazer isso com essa igreja, corromper, lançando inveja, lançando fofoca, lançando contenda no meio deles. E ele falava: mas teve uma estratégia que foi a qual eu mais consegui alcançar almas. Uma estratégia a qual eu usei, que eu consegui ganhar muitas almas para mim. E quando ele falou isso, eu via um demônio que entrava ali dentro daquela sala. E aquele demônio tinha um rosto triste, um rosto muito angustiado, um rosto amargurado, de tristeza. E aquele demônio chorava, mas a lágrima que saía do rosto dele não era água, era sangue que saía. As lágrimas que saíam eram lágrimas de sangue. E aquele demônio vinha se arrastando, assim, caindo para os lados, chorando. E aquele demônio que estava ali revelando as suas estratégias falava: este é o demônio da depressão. Eu consegui ganhar muitas almas com esse demônio. Aqueles que eu não consegui tirar de dentro da igreja, eu lutei e eu corrompi dentro da igreja, lançando depressão na vida dessas pessoas. E quando este demônio falou isso, veio outro demônio em direção a mim, e aquele demônio, o primeiro demônio saiu, e veio o terceiro demônio ali.
E aquele terceiro demônio chegava perto de mim e falava: Eu sou o demônio da rebeldia e eu não estou trabalhando com ímpios, eu trabalho especificamente com aqueles que estão dentro da igreja. Ele falava que esse demônio não era um demônio da rebeldia que trabalhava com o ímpio, com o povo do mundo. Não, ele trabalhava com pessoas que são especificamente da igreja. Ele falava isso para mim. E ele também falou: eu trabalho na vida daqueles que não querem obedecer à sua liderança e também não querem obedecer ao homem de branco. Eu trabalho na vida destas pessoas. E quando o Senhor falou isso para mim, o Senhor me mostrou 3 pessoas que este demônio estava trabalhando, este demônio da rebeldia. O Senhor me mostrava essas 3 pessoas a qual esse demônio estava trabalhando. E quando o Senhor me mostrou essas pessoas, o Senhor falou comigo, eu ouvi a voz do Senhor. Como eu falei, meus irmãos, eu não via o rosto de Jesus, mas a todo tempo Jesus estava comigo nessa experiência. Ele sempre ia adiante de mim. E o Senhor falava: filha, sabe por que eu estou te revelando? Porque eu estou te revelando essas pessoas. Porque essas pessoas têm se levantado contra o meu servo na terra. E diga que todos aqueles que se levantaram, que estão se levantando contra o meu servo, eu irei marcar encontro e irei trazer de volta, porque é o demônio da rebeldia que tem agido na vida dessas pessoas. E o Senhor falava, meus irmãos, que não iria permitir que ninguém mais se levantasse contra a vida dele, porque havia pessoas dizendo que não era Deus que tinha levantado. E Deus falava que todas essas pessoas que têm se levantado contra, Deus iria marcar encontro e até mesmo iria colocar no leito, se possível fosse, para essas pessoas se arrependerem e se humilharem diante do Senhor. E depois o Senhor, nesse arrebatamento, eu via outro demônio que o Senhor me permitia, que o Senhor me mostrava. E esse demônio chegava perto de mim e falava: eu sou o demônio do comodismo. Eu sou o demônio que coloca irreverência no meio das igrejas. E quando este demônio falava isso, o Senhor falava comigo: filha, nos dias de hoje há muitos que não têm reverência, que estão acomodados também, que querem fazer a minha obra do jeito deles, do jeito que eles querem. E o Senhor falava também para mim que os tempos de usar voltaram. O tempo em que o Senhor vai começar a ferir diante de todos aqueles que estão fazendo a sua obra relaxadamente, aqueles que estão tocando na obra do Senhor de toda maneira. O Senhor falava: os tempos voltaram, o tempo de usar voltaram. E o Senhor falava para mim: o tempo está próximo, filha. O tempo está próximo, o tempo está próximo. Por isso o Senhor, meus irmãos, começou a fazer isso, porque o tempo, a volta de Cristo está próxima. E o Senhor também falava para mim que a maioria, o povo de Deus, a maioria do povo do Senhor, está abrindo mão da doutrina que o Senhor tem dado para o seu povo. E o Senhor também falou para mim que muitos têm destruído os legados que os homens e mulheres de Deus deixaram na terra. O Senhor falava: muitos, filha, têm destruído os legados que eu levantei, os homens para deixar na terra. E o Senhor falava isso. E Deus tirava o meu espírito ali, aonde ele estava.
naquela sala ali no inferno, o Senhor me tirava e o Senhor me levava para o céu, este primeiro céu. O Senhor retirava o meu espírito daquele lugar do inferno e levava o meu espírito a este primeiro céu, sendo que eu ficava numa distância que eu conseguia enxergar os habitantes da terra. E quando eu olhava assim para baixo, eu via sangue, eu começava a ver as pessoas correndo de um lado para o outro, desesperada. E quando eu olhava para o céu, para o alto, eu via um cavalo preto com um demônio montado nesse cavalo. E esse demônio que estava montado nesse cavalo, ele também tinha umas pernas semelhantes a um cavalo e um rosto de dragão. E esse cavalo, junto com esse demônio, vinha em direção aos habitantes da terra e começava a lançar setas. E eu começava a ver sangue, muito sangue na terra. E o Senhor falou comigo: filha, diz para a minha igreja, diz para o meu povo se humilhar sinceramente diante de mim, que aqueles que tiverem sinceridade comigo, eu livrarei, eu chegarei com livramento e não irei permitir que este demônio da morte toque na vida dos meus, mas terá que ser uma humilhação sem engano, sem falsidade, sem hipocrisia. Eu quero uma humilhação sincera do meu povo para chegar com livramento. E o Senhor, meus irmãos, me mostrava, ainda quando eu estava nesse primeiro céu, o meu espírito estava nesse primeiro céu, o Senhor me mostrava lá do alto. Quando eu olhava para a terra, eu via uma igreja, e essa igreja havia várias pessoas dentro dela cantando, louvando, e o louvor estava perfeitamente aos meus ouvidos bonito. Mas eu começava a olhar para as vestes daquelas pessoas e aquelas vestes começavam a escurecer, a ficar suja, e aquele louvor já não foi tão perfeito aos meus ouvidos. O louvor começou a ficar feio, o louvor começou a ficar... Eu já não tinha mais desejo de ouvir o que eles estavam cantando, porque as vestes daquele povo estavam escurecendo, estava suja. E eu perguntei: Senhor, o que é isso? Qual é esta igreja? E o Senhor falava: filha, esta é a igreja que diz que está me esperando, mas estão com suas vestes sujas. E quando o Senhor falou isso para mim, eu vi o Espírito Santo de Deus que andava, passeava assim sobre aquela igreja, e eu via que dele saía água. E eu ficava olhando assim, e eu pensava que Deus estava purificando aquele povo. Mas o Senhor falou: não, filha, eu não estou purificando este povo. Esta água que você está vendo são as lágrimas que o meu Espírito tem chorado. É o que o meu Espírito Santo, é o que o meu Espírito tem chorado por aquela igreja que está com as suas vestes sujas. Por isso eu estou abreviando os tempos, porque se não fosse assim, filha, nenhuma carne seria salva, nenhuma carne se salvaria, filha minha. Porque nos dias de hoje entrou a sensualidade, o engano, a mentira, a vaidade no meio da igreja. Os corações do meu povo se esfriaram. O meu povo já não tem mais prazer. O meu povo já não tem mais prazer quando se fala da minha volta, filha. E por isso eu estou abreviando os tempos.
E eu tenho levantado atalaias nesses últimos dias, e muitos não têm dado ouvido, muitos não têm dado crédito ao que eu tenho falado através dos meus profetas nesses últimos dias. Mas eu, o Senhor, digo que sou eu tentando despertar o meu povo, mas mesmo assim, o meu povo não quer dar ouvido porque são obstinados, são duros de coração. E quando o Senhor falava isso para mim, meus irmãos, o Senhor me mostrava uma igreja que esse ministério é conhecido. E o Senhor falava para mim que esse ministério não foi Ele quem levantou. O Senhor dizia: filha, está vendo esse ministério? Não fui eu que levantou esse ministério. E quando o Senhor falava isso, meus irmãos, o Senhor dizia: muitos têm sido enganados, muitos estão sendo enganados, estão preferindo comer lavagem de porcos, estão querendo ser tratados como porcos, estão preferindo ser tratados como porcos nesses últimos tempos, porque não querem comer o meu maná, a minha palavra pura e santa nesses últimos dias. O Senhor falava isso, meus irmãos, que muitos nesses últimos dias estão preferindo ser tratados como porcos, estão comendo lavagem, porque não estão aceitando o verdadeiro evangelho do Senhor. E o Senhor também falava: filha, me servir nesses últimos tempos está requerendo renúncia, e muitos não estão querendo renunciar. Eu estou requerendo renúncia nesses últimos tempos, por causa que o meu povo se envolveu tanto com o mundo, filha, que estão muito distante de mim, e por isso, para se aproximar de mim, terão que renunciar às coisas do mundo, filha minha. E Deus também falava para mim: eu não estou querendo perfeição nesses últimos tempos. Eu estou querendo sinceridade. O Senhor falava isso, que não estava querendo perfeição, mas estava querendo um povo sincero diante dele. E Deus falava: porque eles têm pregado o que não vivem, têm falado do que não vivem, têm cantado aquilo que não vivem, são hipócritas. Quando o Senhor falava isso comigo, o Senhor me mostrava um anjo. E esse anjo tinha um caderno na sua mão. E ele entrava no meio das igrejas do mundo inteiro. As igrejas do mundo inteiro, aquele anjo era encarregado para visitar. E ele anotava tudo que o povo de Deus orava, cantava e pregava. Ele fazia uma anotação de tudo isso. E aquele anjo, quando terminava, ele subia diante do trono do Senhor. E quando ele subia diante do trono do Senhor, eu via um enorme trono muito lindo, coberto de ouro, com pedras preciosas ali em cima do trono. E aquele anjo, com seu caderno, entregava aquele caderno àquele homem que estava assentado no trono. E quando Deus pegava aquele caderno que olhava, o Senhor começava a vomitar em direção à terra. O Senhor começava a vomitar. Começava a cair um vômito sobre a terra, e eu ouvi a voz do Senhor que falava: eu estou vomitando por causa da hipocrisia das orações que têm chegado diante de mim, aqueles que têm pregado que são hipócritas, aqueles que têm cantado que são hipócritas, eu tenho vomitado. E depois que o Senhor falava isso,
o Senhor me mostrava a porta do céu. Em outras experiências, eu vi de forma diferente. Eu vi uma porta muito grande, muito larga, bonita, uma porta linda. E dessa vez, nessa experiência, o Senhor me mostrava uma porta muito estreita. Era uma porta tão estreita que eu não via condições, eu não via jeito de entrar por aquela porta. E eu via uma fila de pessoas, várias pessoas ali na fila para entrar naquela porta. E o Senhor falou comigo: filha, a porta continua estreita e não passou por reformas. O Senhor falava isso, que a porta continua estreita e não tinha passado por reformas, porque muitos estão pregando hoje o evangelho de facilidade. E o Senhor dizia que a porta continua estreita. E aquelas pessoas que estavam ali estavam se preparando para entrar por elas. E eu olhava assim e eu via 2 anjos naquela porta, um do lado do outro, ali naquela porta. E o Senhor falava comigo: entre nesta porta. E eu não via condições, eu não tinha como eu entrar ali. E eu ficava pensando como é que eu iria entrar naquela porta, porque era muito, muito estreita. E aquelas pessoas que estavam ali naquela fila tinham bagagens. Elas estavam carregando bagagens ali. E tinha uma mulher que se aproximava para entrar naquela porta. E quando ela se aproximava, aquele anjo que estava ali na entrada daquela porta estreita falava para ela: deixe as bagagens. E quando aquele anjo falava isso, ela jogava as bagagens. Mas ela mesmo assim sentia uma grande dificuldade de entrar naquela porta estreita. Do pescoço para baixo o corpo entrava, mas o rosto dela ficava preso ali do lado de fora ainda. E ela tentava se esforçar, ela se esforçava muito, muito para entrar ali dentro daquela porta. E conforme ela ia forçando ali, o rosto dela começava a se rasgar, os cílios dela começavam a cair, porque ela usava produto nos cílios, produtos no rosto dela, nos lábios, e o rosto dela começava ali a sangrar, porque tudo aquilo tinha que sair do rosto dela para ela conseguir entrar. E ela se esforçava muito para entrar, para passar por aquela porta estreita. E depois daquela mulher, havia um homem que também tentava entrar ali naquela porta. E aquele homem tinha uma maleta na sua mão. E na hora que ele passava pela porta, o corpo dele ia na frente e a mão a qual estava a maleta não passava. Ele tinha que soltar, deixar aquela maleta para trás. E ele deixava aquela maleta. Porém, quando ele soltava, a maleta se abria e ele entrava para dentro daquela porta. E quando a maleta se abria, eu via dinheiro ali dentro daquela maleta. E o Senhor falava: filha, aqueles que quiserem passar por esta porta terão que renunciar o amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos estão amando o dinheiro. Então eu digo que para aqueles que quiserem entrar, terão que renunciar, abrir mão do amor ao dinheiro. E aquelas 2 pessoas entravam. E quando depois desse homem, dessa mulher, muitas pessoas que estavam naquela fila desistiam, porque não queriam renunciar, não queriam fazer renúncias para conseguir entrar. Alguns desistiam, voltavam atrás. E aquele anjo que estava ali na porta olhava para mim e falava: agora é a sua vez. E quando ele dizia isso para mim, eu ficava tentando
ver como eu ia conseguir entrar ali, porque aos meus olhos eu não tinha condições, eu não conseguia, eu não via jeito. Eu não via jeito para mim entrar ali naquela porta. E quando eu começava a pensar isso, aquele anjo falava para mim: se esforce, tente que você vai conseguir. E quando ele dizia isso, eu me aproximei e eu comecei a colocar os meus pés ali para passar naquela porta. E eu me esforçava e conseguia passar naquela porta. E quando eu passava, meus irmãos, eu via algo muito, muito lindo que estava ali dentro, que estava esperando todos aqueles que conseguirão passar naquela porta. Eu via anjos ali dentro do céu. Eu via anjos ali alegres, sorridentes, felizes ali no céu. E aqueles anjos, meus irmãos, eles estavam preparados. Eu via eles preparados como um exército ali. E aqueles anjos, tinha um anjo que falava para mim se apressar. E quando ele falava isso, eu perguntava por quê. Aí ele falava para mim: porque o grande dia está próximo. O grande dia está próximo. E aqueles anjos estavam preparados ali para a volta de Cristo. E quando o Senhor me mostrava isso, o Senhor me levava em outra parte do céu. E o Senhor me levava em uma parte em que havia muitas casas bonitas ali. E tinha uma casa específica que o Senhor me mostrava, mas ainda não tinha morador ali dentro. E o Senhor falou para mim: filha, esta é a casa do meu servo. E quando o Senhor falava isso, eu perguntei: Senhor, que servo o Senhor está falando? E o Senhor me dava uma visão com o pastor daquela igreja. Da igreja aonde o Senhor me deu o arrebatamento. E quando o Senhor falava isso para mim, era uma casa muito bonita ali. Estava linda, tanto por fora como por dentro. E logo em seguida que o Senhor me mostrou isso, o Senhor tirou o meu espírito ali do céu e me trouxe de volta para a igreja. E o meu espírito voltou para aquela igreja onde estava acontecendo o culto, onde eu fui arrebatada. E o Senhor me mostrava um anjo com uma fita métrica em suas mãos. E aquele anjo começava a tirar medidas de cada pessoa ali daquela igreja, do altar até a porta. Aquele anjo tirava. E quando ele terminava de tirar as medidas, o Senhor falou comigo: reforma espiritual para esta igreja. Reforma espiritual para esta igreja. E aquele anjo tirava as medidas de cada pessoa ali daquela igreja. E o Senhor falava isso, que era tempo de reforma espiritual. E depois o Senhor falava comigo que nos últimos dias haveriam pessoas que entrariam dentro das igrejas desesperadas, procurando um alimento. Não falo um alimento físico, material, mas um alimento espiritual. Entrarão dentro das igrejas procurando a palavra de vida eterna. E eles ficarão desesperados. E o Senhor falou que a igreja deles seria um refúgio para aqueles que estariam sedentos nos últimos tempos. E o Senhor também fez promessas para os jovens daquela igreja. O Senhor falava que iria levantar profetas e profetisas ali naquele lugar, que o Senhor iria levantar Daniel, Esther. O Senhor iria levantar pessoas, jovens ali naquele lugar para pregar a palavra do Senhor nos lugares onde tem grande dificuldade de a palavra ser ministrada, do evangelho ser apresentado. E teve uma coisa que o Senhor também me mostrou nesse arrebatamento. Eu me recordo
que o Senhor falava a respeito da doutrina daquela igreja, desta igreja que aonde o Senhor me deu o arrebatamento. O Senhor me mostrava o regulamento daquela igreja, e quando o Senhor me mostrava, eu via as regras, a doutrina desta igreja. E o Senhor me mostrava que há tempos atrás veio um líder e modificou algumas coisas desse regulamento, coisas que vão contra a doutrina do Senhor. Esse homem vinha e mudava, e eu via quando uma mão vinha do céu e apagava o que este homem colocou no regulamento e escrevia outra coisa. Eu vi a mão do Senhor escrevendo outra coisa por cima daquela regra que aquele homem há tempos atrás havia colocado. E o Senhor falava comigo que neste regulamento havia coisas que não estava agradando ao Senhor, porque foram coisas que o homem colocou, que este líder há tempos atrás tinha colocado. Amém, meus irmãos? Esta é a revelação da parte do Senhor para a sua vida. Guarde no seu coração e seja edificado. Daqui em diante eu irei passar para a missionária Solange, e ela vai fazer conforme o Espírito Santo do Senhor direcionar. Meus irmãos, irmã Thalia também, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente falando assim, conversando, fazendo a gravação depois que tudo passou, parece até um conto, né? Mas a gente que estava lá, a gente sabe dos bastidores, vamos dizer assim, da batalha que houve. É interessante porque essa experiência, ela teve um diferencial, espiritualmente falando, e tanto do ponto de vista da profundidade, dos detalhes do que Deus mostrou, como também do que aconteceu. Porque no dia que a gente foi lá na casa desse casal, que a irmã Thalia citou, a gente foi lá na casa desse casal, quando a gente ia saindo, na frente, ela já citou que havia um centro onde ali as pessoas estavam invocando a Satanás. E nós passamos normalmente. Mas quando nós passamos, a gente estava ali só clamando o sangue de Jesus no pensamento e passamos. Satanás revelou, como já citamos, Satanás revelou para aquela mulher que a gente estava ali para destruir as obras dela. Então, Satanás falou uma meia-verdade misturada ali com uma mentira. Então, a partir daquele momento, ela se tornou inimiga e ela começou a fazer obra de feitiçaria contra a nossa vida. E a experiência aconteceu, como já foi dito. E eu me recordo que no outro dia, depois da experiência, a experiência foi na terça-feira, quando foi na quarta-feira, nós fomos para a casa desse casal novamente. E a gente já sabia que aquela mulher estava lutando contra a gente com feitiçaria, porque Deus já havia revelado. E quando nós chegamos na casa desse casal, fomos fazer um almoço, e de repente deu um infarto na irmã Thalia. Aí já foi um segundo infarto, que já tinha tido na igreja. E ali eu fiquei assim, muito preocupada, porque a batalha espiritual a gente ora, a gente apresenta ao Senhor, clama ao sangue de Jesus e Deus faz. Mas como eu já falei antes, eu não sabia o que era um infarto, eu nunca tinha visto. Eu tinha visto na igreja no dia anterior pela primeira vez. E ali na casa desse casal deu o segundo infarto. E eu gritei por ela, porque ela tinha saído, tinha ido na casa da mãe dela resolver algo. E eu gritei por ela, chamei. E na hora nós começamos a orar. E nesse infarto, a irmã Thalia estava até cortando verdura na hora. E aí ela caiu no chão. E Deus deu até o livramento ali para que aquela faca que ela estivesse cortando a verdura não machucasse ela. E nós não tínhamos ali um azeite, nós não tínhamos nada. Então a gente pegou uma lata de óleo, apresentamos ao Senhor, oramos ao Senhor. E eu coloquei umas gotas na água, coloquei na boca dela para ela beber, e ela voltou, e nós oramos, e foi bênção do céu. Quando nós chegamos aqui, nós chegamos numa segunda-feira, de retorno para João Pessoa. Aí passou a terça, culto da terça, passou a quarta. Quando foi na quinta-feira, queria até que a irmã Thalia falasse isso, mas ela esqueceu. Ela me ligou e disse: irmã Solange, estou indo para a igreja porque Deus falou comigo, mandando eu ir para a igreja cedo.
Eu não entendi por quê, mas vou. E aí eu falei assim, então eu vou também. Falei, vou também. E aí eu cuidei rápido e fui. Fomos em torno de 4 horas da tarde para a igreja. Quando chegou lá, nós arrumamos a igreja, oramos, ficamos meditando na palavra, esperando ali por que Deus tinha mandado ir cedo. Quando foi depois que nós começamos a orar, o Senhor me revelava que havia sido feita uma obra de feitiçaria contra a vida da irmã Thalia para matar ela naquele dia. Só que o horário que estava programado por Satanás, claro, para que a serva do Senhor viesse morrer, viesse ter um infarto e morrer, era um horário que ela estava ainda se arrumando em casa para ir para a igreja. Então, por isso que Deus tinha mandado ela ir cedo. E aí foi bem interessante, porque aquele culto daquela quinta-feira, ela teve um infarto novamente. Foi o terceiro infarto, o quarto infarto, na verdade. E ali foi a batalha mais intensa que nós tivemos, porque o culto todo, do início ao fim, foi de 7 até quase final do culto, faltando uns 10 minutos para acabar o culto, só a igreja toda em círculo, orando com as mãos estendidas para a serva do Senhor que estava infartando. Então ficou como uma experiência mesmo, porque a gente fala das experiências com Deus e dá a entender assim, talvez, não sei, quem está de fora pensa que foi simples assim, bonitinho, mas teve todo umas pessoas envolvidas, busca, clamor, ligação com Deus a todo momento ali, literalmente combatendo contra o inferno nas nossas poucas forças, porque a gente sabe que a gente não tem condição, não tem força de nós mesmos se Deus não pelejar, se Deus não estiver à frente, mas isso ficou para mim mesmo como uma experiência, para a gente estar atento a tudo que Deus fala. Tanto é que deixa eu me lembrar aqui, no terceiro infarto, porque o primeiro foi na hora do arrebatamento, o segundo foi no outro dia na casa desse casal, e o terceiro foi no culto da quinta-feira, no Rio de Janeiro. E eu me lembro que naquele culto de quinta-feira, quando ela ali caiu, num primeiro momento eu senti aquele arrepio, então eu já cheguei perto ali, porque como a gente trabalha muito a questão da intercessão, eu já cheguei perto para interceder. Só que eu não tive aquela preocupação de perguntar ao Senhor o que era. Eu não tive a preocupação de perguntar ao Senhor. E naquele momento ela tinha novamente, o coração dela tinha parado. Só que como eu sentia aquele arrepio, eu comecei a interceder. E é interessante que a irmã Thalia falou para mim que o espírito dela saiu do corpo e não entrava mais de jeito nenhum. E ela disse que ficou ali meio que apavorada, pedindo: Deus, usa a tua serva para orar por mim, para meu espírito voltar para o meu corpo, porque a gente mesmo não consegue. O espírito dela, o espírito não consegue voltar para o corpo na hora que quer ou sair sem Deus dar a ordem. Então ela ficou ali e isso ficou como experiência, porque eu devia ter naquele momento perguntado: Senhor, o que é isso? Porque não era normal eu me arrepiar num arrebatamento, quando na verdade nem era um arrebatamento que estava acontecendo, era um infarto. Então foi 4 infartos e depois a irmã Thalia, como eu já citei, ficou com o corpo roxo, o lado do peito, o lado esquerdo, inchado por alguns dias, não conseguia pegar peso, subir escada, andar, correr, faltava o ar, começava a doer, o corpo ficou cheio de mancha roxa. Então ficou como experiência de que o mundo espiritual reflete diretamente no mundo físico e a gente precisa estar atento a isso, buscando principalmente discernimento do Senhor, porque de nós mesmos a gente não entende nada, não sabe nada. E já teve pessoas que perguntou assim: não, mas hoje vocês entendem de batalha espiritual? Eu não posso dizer que não entendemos, sim, entendemos em parte, porém cada batalha é algo novo. E se a gente se confiar na batalha anterior, a gente se perde, sai da direção do Senhor, porque cada momento é uma coisa nova, então a gente precisa estar, o crente precisa estar conectado ao Senhor, conectado ao céu, ao Espírito Santo, 24 horas por dia. Então isso aí fica como aprendizado. E para você que deseja, vamos dizer assim, ter mais do Senhor, ter experiência, como nós recebemos muitos e-mails de pessoas inconformadas com o seu atual estado espiritual, pessoas querendo ter mais de Deus, ser impactado pelo Espírito Santo, ter uma experiência com o Senhor. Como eu recebi um e-mail de uma irmã que ela disse que estava inconformada de conhecer o Senhor só de ouvir falar, e ela chegou o momento que ela quer ter experiência. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai buscar sim experiência e você vai ter. Porém, sabendo que é uma batalha, há uma luta, há uma vida de vigilância, uma vida de oração, e sabendo que haverá sim levantes, e você precisa permanecer depois, porque Satanás vai fazer de tudo para que você venha cair. Então isso aí fica mais como um conselho meu,
para todas as pessoas que estão desejosos de ter mais da presença do Senhor, tá bom, meus irmãos? E essas coisas são tidas como usos e costume, né? Como eu já falei. Mas me chamou a atenção porque, assim, vamos pensar se for essa questão do uso e costume. Deus mostrou para sua serva uma mulher que só entrava no céu quando abria mão da maquiagem. Que eu me recordo bem que foi o que eu mais fixei. Questão do rosto que tinha que ficar de fora a maquiagem. Então aí a gente vê que para muitos chama-se de uso e costume o short aí do rapaz, que ele saiu da doutrina e passou a usar o short e perdeu a salvação, porque a partir dali entra um espírito de rebeldia nele, de frieza, de mornidão, e acabou que entrou outro demônio, o espírito da pombagira, acabou que ele chegou no homossexualismo até a morte. Aí tem gente que fala que é usos e costumes. Só que quando a gente lê aqui no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 7, e a gente vê o versículo do 15 em diante, que aí as pessoas estão se maravilhando com Jesus, porque ele está pregando, e eles dizem, como assim, você não sabe essas letras? Com quem que você aprendeu? Como é que você pode pregar com todo esse conhecimento, se você não aprendeu? Nos dias de hoje seria um curso de teologia. Não que eu seja contra a estudar, mas pensemos nisso. A pergunta foi, como sabe essas letras não as tendo aprendido? Então se maravilharam, como nos dias de hoje, né? Muitos acham que é importante fazer um curso, mas se não tiver a unção do Espírito Santo não adianta. Só que Jesus responde, olha o que Jesus responde. Ele responde falando de doutrina. Ele diz, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Olha só. E aí, quando a gente vai para Atos, a gente também encontra um versículo que fala a respeito de doutrina, né? Que está lá em Atos, no capítulo de número 5. Lá por volta do versículo 20, a partir do 17, mas eu vou tratar mesmo do versículo 27 e 28, que vai falar que os apóstolos foram milagrosamente tirados da prisão e eles começaram a dar testemunho. E a Bíblia diz que foram chamados quando eles foram encontrados ali pregando. E aí diz no versículo 27, e trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinassem nesse nome? Ou seja, no nome de Jesus que eles estavam ensinando. E aí os sacerdotes continuam, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Olha só, Pedro responde, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então quer dizer que doutrina não tem essa história de usos e costume, não. Que um faz, outro não faz, porque usos e costume faz quem quer, não. Doutrina é para ser vivida, como bem diz no Antigo Testamento. O meu povo vai aprender a ter doutrina. O meu povo vai aprender a ter e a viver doutrina. Quando eu li isso no Antigo Testamento, eu fiquei maravilhada. Então já chegou o tempo que Deus está ensinando o seu povo a doutrina. Então, doutrina leva para o céu e falta de doutrina leva para o inferno, sim. Então eu não posso, diante disso, não fazer um apelo, não chamar, não convidar você, que não é servo do Senhor, para se converter. E você que é crente, eu também quero chamar você a se converter se você até hoje não vive doutrina. Não estou te chamando dessa forma para que você se sinta afrontado ou afrontada, mas aí nós vemos claramente que doutrina é um tópico que não pode faltar dentro das igrejas. Aí a questão da maquiagem, a questão do short, muitas outras coisas. Eu estou falando só essas duas coisas porque foi o que foi citado no arrebatamento. Mas eu quero convidar você a se humilhar diante do Senhor, entregar a tua vida neste momento. Eu vou orar pela tua vida, pela vida das pessoas que vão agora se render ao Senhor. E também pela vida das pessoas que já servem ao Senhor, mas até hoje não viveu uma doutrina porque, infelizmente, aprendeu errado, alguém ensinou errado, dizendo que doutrina é uso e costume, que isso aí não tem relevância. Só que o que nós estamos aprendendo aqui tem, sim. Então, o céu é eterno, não dá para perder. O inferno é eterno. Uma vez a gente perdendo a nossa oportunidade, a gente não tem como voltar. Mas eu costumo dizer que é bem verdade que quando você está no céu, você não vai querer voltar. Porque lá não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter doença. Mas no inferno você vai querer voltar. E você vai chorar por não ter aproveitado a oportunidade que Deus te deu de ter se consertado diante do Senhor com relação à doutrina. Então fecha teus olhos onde você está. Se você é crente, mas que você ainda até hoje não viveu doutrina,
você vai querer começar a viver a partir de hoje. Então faz um concerto aí com o Senhor onde você estiver. E você que não serve ao Senhor, a partir de hoje, dobra os teus joelhos aí se você puder. Fecha teus olhos, liga o teu pensamento no céu. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu apresento em tuas mãos a vida desta pessoa que está se entregando a ti, meu Pai. Independente de quando vai ouvir essa oração, que essa pessoa se prostre diante do Senhor. Se prostre diante do Senhor, se humilhando, se convertendo, e que o teu Espírito Santo possa fortalecer e possa esclarecer mais e mais, dia após dia, a doutrina do Senhor que leva para o céu. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor liberte e transforme dia após dia, dando visão espiritual e discernimento ao teu povo. Quebra, Senhor, toda a investida do inimigo que se levanta contra a vida deste homem e desta mulher e liberta pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Agora eu quero pedir para você repetir comigo essas palavras. Diga: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, te pedindo que o Senhor escreva o meu nome no teu santo livro da vida e me marca com a tua marca da promessa, selando com teu precioso sangue. Me fortalece até a volta de Cristo, porque eu quero subir contigo nas nuvens. Senhor, eu reconheço que salvação só vem de ti e por meio de ti, e por isso eu me rendo aos teus pés, porque eu entendo que tu és o meu socorro. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que o Espírito Santo continue edificando a você dia após dia. Quem se despede é a sua irmã Thalia, a sua irmã Solange Souza. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E nós, deixar a informação aqui para quem não sabe, saber, nós congregamos na Assembleia de Deus Ministério Unidos Vencemos aqui na Rua Professora Maria Helena Silva Rocha, número 1160, aqui no bairro dos Funcionários 2, em João Pessoa, na Paraíba. Se você quiser entrar em contato com o nosso ministério, o nosso e-mail, telefone está aí no canal, na descrição do canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e fiquem firmes com Jesus até a volta de Cristo.